Eba, networker! Hoje a internet aqui estava super instável, caí de várias reuniões. Hoje um tema mais voltado à atuação direto do advogado. Ô, Nilson, boa noite. Você está Boa bom? noite, está me ouvindo? Perfeitamente, e você? Perfeitamente, sim, Brena. Que bom. Nilson, você sabe que eu comecei a ficar aflito porque eu tive depois que a gente conversou à tarde, fizemos aquele nosso teste, cara, como a internet começou a cair, eu fiquei, ixi, será que vai dar ruim? Então eu tô no meu 3G, celular carregado, e vamos fazer a nossa live, que é o que importa. Muito conteúdo de qualidade. Antes de você se apresentar, o que acontece? Você está muito habituado, como conselheiro estadual da OAB, a participar de eventos jurídicos. Tem toda uma formalidade, as pessoas são apresentadas, né? Você até deve ter estranhado porque não pediu o seu currículo. Sabe por que eu faço isso? Porque normalmente eu faço duas perguntas preliminares ao meu convidado, aos nossos convidados. Primeiro, por que o se resolveu se tornar advogado? Essa é a primeira. E a segunda, ao invés de uma apresentação formal, eu gosto que o convidado conte a sua história, que fica muito mais legal, né? Porque o currículo ele pode ser maravilhoso, mas a história da pessoa, para mim, é que é o mais importante, a história que conecta as pessoas. Então, obrigado a Regina pela sua presença, a Raquel, Nilson, e principalmente para você, muito, muito agradecido. A gente teve que se adaptar para poder encaixarmos a nossa agenda. O Diego, que daqui a pouco deve estar entrando por aí, é que fez essa ponte. Já era para você ter participado conosco na live que eu fiz com o Diego e com a Thaís Jurema, né? Mas eu estou muito feliz de poder te receber com um tema que é um pouco mais técnico, mas está tudo bem. Porque é um tema que eu não sei você. Eu, por exemplo, não aprendi isso na faculdade, nem sabia que existia sustentação oral. E olha que eu acho que eu reputo ter feito um bom curso de Direito aqui na Faculdade Católica de Direito de Santos. Mas olha, essa coisa de sustentação oral, que pode virar um jogo em muitos processos, ele às vezes é deixado de lado, né? Então, esse nosso valor de contribuir com a advocacia de todas as maneiras é um tema muito bacana que você é um expert. Então, vamos lá, Nilson, muito obrigado. Por que se apresenta? Por que você resolveu se tornar advogado? E depois você já conta a sua história. Fica à vontade. Grande Eduardo Brena, eu admiro muito seu trabalho, ajudando os colegas aí a se desenvolverem na profissão, né? E isso é muito importante, porque faculdade nenhuma ensina isso. Nós saímos com muita teoria, pouca prática, enfim. E depois montamos nosso escritório, como é que nós vamos fazer, né? Para conseguir clientes. Exatamente. Enfim, é tudo muito difícil. Todos nós que tivemos já esse início sabemos o quanto que é difícil, mas não impossível. E você me pergunta, o que me levou a fazer direito, né? Olha, muita gente fala assim, eu fui fazer direito porque eu fugi de matemática ou porque, enfim... Não, não foi o meu caso. Seguramente não foi o meu caso. Eu, quando acabei o ginásio, né, que a gente falava, que era a oitava série do ginásio, eu já optei por fazer o curso clássico. Fiz nos colégios Oswaldo Cruz Paes Leme, em São Paulo. Eu sou de São Paulo, estou aqui radicado em São Carlos desde 89, mas eu resolvi fazer o curso clássico, e no clássico eu tinha latim, eu tinha psicologia, eu não tinha direito, mas tinha matérias ligadas à área de humanas. E o curso de português era muito forte, enfim, é que eu já tinha essa tendência, porque eu sempre gostei de escrever, gostei de falar, né, na verdade. Assim, minha mente sempre teve uma formação mais para a área de humanas. E acabando o que a gente falava, o curso clássico, né, eu tinha duas opções. Ou eu iria fazer psicologia, que era algo também que
eu admirava muito, ou direito. Optei por direito, fui fazer direito na PUC de São Paulo, onde eu entrei em 1973, e entrei bem jovem, né? Minha história de vida, eu já entrei na faculdade, eu era servidor público da Lato Sensu, né, da Prodesp, mas saí da Prodesp logo que eu comecei a fazer direito e já fui trabalhar no jurídico de uma empresa de Guarulhos. Chamava-se Lavre Guarulhos. Na verdade, eu fui trabalhar na holding da empresa, eram 11 empresas, e tive uma chefe, doutora Maria Gertrudes Diniz Ribeiro, formada pela São Francisco, uma pessoa espetacular, infelizmente já falecida, e que ela me desafiava todos os dias, né, para que eu peticionasse, para que eu fosse às audiências, aí depois como estagiário eu já podia fazer. E, enfim, quer dizer, eu me formei relativamente cedo, me formei em 1977, um ano bastante simbólico, né, porque foi o ano que ocorreu a invasão da PUC pelo coronel Erasmo Dias. Isso realmente é muito lembrado. Você que é de Santos, eu me lembro do coronel Erasmo Dias jogando ali com os amigos perto do Canal 2, ali, se não me engano, da Pinheiro Machado, ele jogava ali. Mas ocorreu esse episódio, né? Um episódio, infelizmente, lamentável, mas que não é o caso nós comentarmos. Quando eu me formei, já estava casado, eu me casei aos 21 anos, completando... Meu pai precisou autorizar para casar, mas meu filho foi nascer 2 anos depois. Casei porque casei. Né? E me casei, já estava, acho que no 1974, eu me casei, estava no 2º ano de faculdade. Em 76 eu já tinha um filho, meu primeiro filho, que é o Jorge, e já estava trabalhando com direito, né? Desde que, antes mesmo de me formar. Logo que me formei, essa minha chefe me deu um desafio. Você quer se tornar advogado da empresa, né, do grupo de empresas? Porque eu era auxiliar jurídico, estagiário, um tipo de um estagiário, mas eu tinha registro em carteira como auxiliar jurídico. Só que você tem que passar nesse primeiro exame de OAB. Falei, mas olha, doutora Maria Gertrudes, meu exame de OAB é só em março, na faculdade. Ela falou, não, você vai fazer direto na OAB. Fiz, graças a Deus, passei. Nem tem essa possibilidade, Nilson. Ainda tem essa possibilidade? Do quê? Que era um pouco diferente o sistema, né? Eu fui a última turma que fiz o exame oral. Depois, a minha ano seguinte, acabou o exame oral. Então, mas tinha essa possibilidade, ou de você fazer o exame da ordem, que acho que era janeiro ou fevereiro, ou aguardar da faculdade, que era em março ou abril, porque eu fazia o estágio também na faculdade. Era comprovação de estágio, é isso aí. Se você não fizer esse exame da OAB e não passar, você pode ir embora, que eu estou te mandando embora. Não preciso dizer o que eu estudei para passar, mas foi um aprendizado grande, né? Fiquei algum tempo lá, depois montei escritório em São Paulo com meu irmão, que é advogado em São Paulo, atuamos muito na área trabalhista. Em 89 eu vim para São Carlos, aqui trabalhar numa multinacional, na área jurídico-trabalhista. E acabei ficando aqui em São Carlos. Dizem que quem bebe água de São Carlos não vai embora, né? Então, eu bebi, fiquei, montei meu escritório e atuo bastante no direito do trabalho. Basicamente, eu atuo no direito do trabalho, né? Legal. Deixa eu agradecer. Parabéns. Olha, você sabe que eu percebo, que coisa engraçada. Você está falando do Erasmo Dias? Meu pai foi subcomandante do Erasmo Dias no Forte Itaipu, aqui da Praia Grande. Eles não eram muito amigos, não, viu? Então, meu pai certamente não concordou com essa invasão aí, quando ele se tornou secretário de Segurança Pública. E meu irmão, ele fez veterinária e foi fazer o estágio dele pré-formatura. O estágio, ele tinha um período probatório de 6 meses de prática, né? Em São Carlos, numa clínica bastante conceituada de veterinária em São Carlos. E você vê como é engraçado, é interessante como a vida das pessoas, elas não se cruzam, se cruzam por acasos, assim, o universo conspira para unir pessoas de bons valores. Então eu quero, olha, a minha coach está aqui presente, Maria D'Arienza, obrigado minha amiga, Ju Café, pessoal da Prática
embalagens. Pô, passou por aqui o vereador aqui em Santos, Antônio Carlos Banha Joaquim, obrigado. Rodrigo Azevedo, Alessandro Franzon, o Diego, que é o grande responsável por estarmos juntos aqui. E a Lucy, gente, muito agradecido por todos vocês estarem nos prestigiando, principalmente, pessoal, Santos Sabores, pessoal da Santos Sabores, por vocês estarem nos prestigiando, principalmente prestigiando o nosso amigo e conselheiro estadual, Nilson. Nilson, vamos entrar direto no nosso assunto. Eu estava falando lá no começo da nossa conversa. É interessante, porque a minha formação como advogado foi uma formação muito mais voltada para a parte processual, para a parte de ajuizamento de ações. E a sustentação oral, ela sempre esteve dentro desse contexto. E eu posso te confessar, eu não tive, que eu me recorde, e eu tive excelentes professores de processo do trabalho, de processo civil, não posso dizer de processo penal tanto assim, porque também é uma matéria que não me interessava, e eu não tive nenhuma experiência no que se refere à sustentação oral. E eu queria que você me dissesse, por que será que isso aconteceu? Não é importante a sustentação oral ou é importante? Ô, Brena, é assim, eu vou te contar rapidamente, eu sei que nós temos o tempo limitado. Não, fica à vontade que eu fiz um acordo com o Instagram para ele estender o máximo possível a sua conversa, a nossa fala, tá? É que eu não quero me alongar muito para não ser enfadonho, né? Mas eu me formei, trabalhei nessa empresa, saí dessa empresa, montei o escritório com meu irmão, e em dado momento apareceu uma ação de direitos autorais. Uma ação muito grande de uma senhora que era da comunidade negra, ela tinha desenvolvido um trabalho muito lindo de comércio exterior, e esse trabalho dela foi usurpado. E esse processo se desenvolveu numa ação indenizatória, quem defendia a outra parte era o professor Carlos Bittar, né, em primeira instância, e veja o desafio, é um recém-formado, um fedelho, vamos dizer assim, né? Eu e meu irmão. E tivemos sucesso com a sentença de primeiro grau, e esse processo foi ao Tribunal de Justiça. E no dia do julgamento da apelação, né, da Ré, da empresa Ré, era uma grande, enfim, não vou citar o nome aqui por questão de ética, mas era uma grande empresa, era uma entidade. O som tá. E quando chegamos lá para assistir o julgamento, no TJ, chegou um estagiário do escritório do professor Frederico Marques pedindo o adiamento da sessão, que ele ia fazer a sustentação oral. Bom, dali para frente era a próxima sessão, o julgamento. Como nós faríamos para fazer uma sustentação oral e ainda enfrentar o professor Frederico Marques? E procura... Estava você e seu irmão lá? Eu e meu irmão. E ficou aquele dilema, tentamos contratar advogados para fazerem a sustentação oral, mas todos cobravam valores muito altos pela expressão do processo. E, no fim, sobrou para quem? Para mim. Foi um grande desafio. E então, preciso dizer que eu já entrei, a primeira sustentação oral da minha vida foi no Tribunal de Justiça, tendo do outro lado o professor José Frederico Marques, que tinha sido desembargador do TJ. Mas no dia do julgamento eu usei uma tática. Me aproximei dele antes de o processo ser apregoado, falei, olha professor, para mim é uma ousadia enfrentá-lo neste momento. Quem que sou eu perto do senhor? Ele, com uma educação imensa, falou assim para mim, exatamente isso, meu filho, fica tranquilo, esse seu processo é ganho. O que vai acontecer é que um dos desembargadores vai pedir vista do processo em homenagem a mim, que fui desembargador aqui, fique tranquilo. Ele me deu uma tranquilidade que eu acabei fazendo uma boa sustentação oral.
Mas eu queria dizer assim, o dia que eu não ficar nervoso ao fazer uma sustentação oral, é que eu não estou sendo bom advogado. Porque aí eu achei que era algo banal, algo sem importância. Então, todas as vezes que eu vou para uma sustentação oral, sejam as presenciais ou sejam as telepresenciais, eu vou ficar nervoso. Isso é uma característica minha, né? E eu acredito que quase todos nós, advogados, vamos ficar nervosos. E dentro aí do contexto do seu trabalho, né, que você faz maravilhosamente bem, eu até, várias vezes, eu fui contratado por colegas para fazer sustentação oral. Não só a sustentação oral, obviamente, mas a preparação do memorial. E eu penso que quem é contratado para fazer a sustentação oral, às vezes tem uma visão do processo um pouco mais objetiva, consegue detectar aquilo que realmente vai conectar os julgadores com quem está fazendo a sustentação oral. Porque quem faz, por exemplo, o processo desde o início, desde a defesa, ou a apelação, ou no caso da Justiça do Trabalho, o recurso ordinário, se sente que meio na obrigação de explorar todos os pontos, e não é isso. A sustentação oral você tem que escolher alguns apenas, que são os mais impactantes, né? Não há possibilidade de você explorar exatamente tudo, até por questão de tempo. E eu comecei a notar nisso assim, um filão para mim. Hoje já não faço mais tanto, mas fiz muita sustentação oral, sim, contratado por colegas que por uma razão ou por outra não gostavam de ir ao tribunal, ou não podiam por causa da distância, ou que realmente tinham receio mesmo de ir na tribuna e fazer a sustentação oral. E eu sempre fui com medo, nervoso, e fiz a sustentação oral. Na hora H, que nem jogador de futebol. Na hora que você sobe a tribuna, os 2, 3, 4, 5 segundos, primeiro você está um pouco nervoso, depois você relaxa e começa a desenvolver o seu trabalho, né? Eu reputo que é como você fazer uma palestra, sustentação oral. Só que com muito menos tempo. A sustentação oral, você tem assim o desafio, né? De saber assim que você está sendo praticamente julgado ali naquele momento, não só em relação ao objeto da causa, mas pelos próprios magistrados que estão ali lhe ouvindo, né? Então eu acabei assim, dentro de uma técnica empírica, eu acabei percebendo o que seria interessante fazer ou não fazer. E também, por ter atuado como relator de TED na OAB, e Câmara Recursal, e agora no Conselho Estadual, nós também ali temos um trabalho de julgar processos, e muitas dessas vezes colegas vão fazer sustentações orais. E a gente também começa a notar o que não deve ser feito. Mas calma, você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Mas na prática, assim, o que uma boa sustentação oral pode impactar no resultado do processo, Nilson? Bom, aí é uma questão assim, bastante complexa, né, Brena? Porque eu vou te dizer assim, eu acredito, mas não quero dizer que eu esteja absoluta, que essa seja a verdade absoluta. Eu acredito que matéria jurídica, matéria conceitual, a sustentação oral tem um efeito relativo. Porque você chegar lá no tribunal, sustentar uma tese jurídica, de direito, que dificilmente eles vão achar que alguém, um advogado, ensina um magistrado alguma coisa, não é isso? Vamos ser francos. Para quem que é esse advogado? Correto. Isso. Ler para mim doutrina, né? Então, o que eu noto, as sustentações orais onde eu tive maior sucesso foi naquelas onde eu pude expor algum aspecto de fato do processo. Pude demonstrar um documento ou alguma situação factual que impactou e conectou o julgador com aquilo que eu sustentava. Exemplo,
uma condenação altíssima de danos, uma indenização altíssima de danos morais de uma empresa, que eu demonstrava ali pelos números, pela condição financeira da empresa, que eles quebrariam aquela empresa. A empresa ia ter que demitir todo mundo. Então, a própria relatora reduziu o valor da indenização drasticamente. E já tive situação inversa, onde hoje as indenizações, principalmente na Justiça do Trabalho, estão relativas, tem a tarifação, mas antes disso era o arbítrio judicial que fixava, né? Então, era um momento muito importante que você demonstrasse um aspecto de fato do processo, um documento do processo que podia modificar o panorama daquele julgamento, um documento que o juiz não deu relevância, o juiz de primeiro grau não deu relevância, mas que seria importantíssimo para aquela causa, para a compreensão do problema que estava sendo apresentado. Então, eu penso que, eu vou dar um exemplo muito rápido, eu fui fazer a sustentação oral para um colega, isso no extinto Tribunal de Alçada Civil, tá? Que tinha, na minha época tinha, talvez colegas mais jovens. Parte do colégio lá? Parte do colégio, era primeiro ou segundo TAC? Isso, no pátio do colégio, exatamente. Em frente ali à igreja de Padre Anchieta, ali a igreja. E eles eram um atropelamento, um ônibus tinha atropelado um rapaz de bicicleta, tinha matado o rapaz, tinha falecido. Eu estava defendendo a empresa. E eles estavam interpretando que o acidente tinha sido no perímetro urbano e que o ônibus estava em alta velocidade, mas tinha sido na pista, tinha sido na rodovia. E esse rapaz, infelizmente, ele zigue-zagueava com o veículo, com a bicicleta dele, né? E, enfim, o acidente ocorreu e então isso daí serviu realmente, houve uma culpa da própria vítima na ocorrência do evento. E isso tinha sido ignorado em primeira instância, esse fato? Tinha sido ignorado e o próprio relator não estava atento para isso, entendeu? Foi um acidente que ocorreu em Matão, na cidade de Matão. O Ivo está perguntando aqui, mas nós vamos chegar lá. Eu quero agradecer a presença do Ivo, que é nosso parceiro lá do Movimento Raiz, meu aluno no Enchendo a Banca, do Eric Glauco, do Thiago Vidal. Muito obrigado para vocês. O Ivo quer saber de uma boa dica para sustentação oral. Mas, dica número 1, né? Mas assim, eu acho que o Nilson vai falar sobre isso. Eu vou até anotar aqui, tá? Qual que é aquela dica matadora? Mas eu quero que você transcorra. Tem uma dica só matadora ou a gente pode continuar? Porque, por exemplo, o que é mais importante? A preparação, por exemplo, é mais importante? Como é que você faz a sua preparação para a sua sustentação, Wilson? Olha, assim, cada caso tem suas peculiaridades, mas eu diria assim que o fundamental é quem for fazer a sustentação oral conhecer detalhes do processo. Conhecer a fundo o processo. Então você tem que conhecer onde que estão os documentos, tem que ler todos os depoimentos, tem que analisar a prova, tem que estudar o processo. Não dá para fazer uma sustentação oral sem você conhecer. Se o processo já era seu, você naturalmente já conhece mais detalhes, porque você trabalhou ou na petição inicial, ou na contestação, você fez o recurso. Mas se você está fazendo uma sustentação oral para terceiros, então o seu trabalho chega a ser maior ainda, porque você tem que examinar esse processo. Só que o trabalho é maior, mas do outro lado você tem uma visão mais objetiva e mais desapaixonada daquela causa que está sendo defendida. Você consegue ter um outro olhar do que pode, de fato, impactar. Então, estudar o processo é muito comum, é muito importante, até porque é comum, às vezes, um magistrado, durante a sustentação oral, é te perguntar: onde que está esse documento, doutor? Onde que está essa prova? Qual o trecho ao qual o senhor se referiu do depoimento da testemunha? Então, quando você diz conhecer,
É conhecer profundamente as partes do processo no sentido de da coisa. Hoje não é físico, mas onde estão os documentos, as provas e os argumentos que você quer trazer na sua sustentação, é isso? Exatamente, porque nos autos físicos você podia chegar antes lá, pedir o processo e colocava lá uma papeletinha naquilo que você queria mostrar. Hoje, por exemplo, na Justiça do Trabalho, que é a área que eu atuo, você tem que saber o ID do documento, ID número tal, né? Então eu levo tudo isso anotado, porque eu sei que em algum momento eu poderia ser indagado. Doutor, onde que está isso que o senhor falou? E fica terrivelmente chato você não saber onde que está o documento, né? Fica lá procurando, ou não sei, o senhor procura aí para mim, eu não sei. Então isso demonstra... É chato e você perde tempo, né? Se você não souber onde está. Perde tempo. Então isso daí é essencial que se conheça o processo. Agora, a preparação da sustentação oral, que é outra pergunta, eu diria assim, normalmente eu gosto de fazer um memorial. Eu gosto de fazer um memorial, porque esse memorial já vai nortear aquilo que eu vou falar da tribuna, agora é telepresencialmente, né? E tem essa outra sutileza também agora, porque eu fiz a minha vida inteira sustentações orais presenciais, e agora nós vamos estar falando como nós estamos falando hoje, né? Então, mas eu penso que não muda o panorama técnico da sustentação oral. Então é muito importante que se esteja mesmo preparado. Não adianta falar bonito, não adianta expressar frases em latim, doutrina, não adianta. Outra dica que eu daria é assim, hoje é muito fácil nós conhecermos como que é a tendência de determinada Câmara, de determinado desembargador, né? Então a gente tem como fazer essa pesquisa, como eles estão decidindo causas parecidas com a nossa. Isso ajuda, né? Porque a gente já vai sabendo qual que vai ser, ou não, né? Ou desanima também, porque a gente vai sabendo qual é a tendência. Mas aí você teria que usar essa jurimetria para já atacar nos memoriais antes da sustentação, né? Seria o melhor, Nilson? Não, exatamente. Você já... É que normalmente é assim, o recurso já está feito, né? E você vai fazer o memorial depois que já tem o relator, né, designado. Então você vai fazer esse trabalho que você usou o termo certo, de jurimetria, fazer um levantamento de como que estão os julgamentos dessa turma e, enfim, o que impacta, o que não impacta, quem que é o segundo juiz, quem que, né? Terceiro, para você preparar toda uma argumentação em cima dessa tendência de julgamentos. Isso realmente eu faço com frequência, acho que todos os colegas que fazem sustentação. Agora, não dá para fazer sustentação oral totalmente de improviso, né? Então eu já vi colegas lá que banalizam, não querendo falar mal de colegas, que não seria ético, mas que banalizam a sustentação oral. A sustentação oral, ela requer um ritual. Eu, para mim, tenho um ritual. Quando eram presenciais, se a sustentação oral era de manhã, 9 horas da manhã, mesmo sendo em Campinas, que é a minha área de atuação, aqui no TRT 15, eu ia no dia anterior. Tá? Eu ia no dia anterior, dormia num hotel e me preparava, e era um dos primeiros a chegar lá no tribunal, até para a questão da ambientação. Né? Você está lá, chega o primeiro advogado, chega o primeiro desembargador, você cumprimenta, respira, isso ajuda a relaxar. Você sente o ambiente. Boa. Agora, essa é uma tática que eu usei que para mim funciona, ajuda, né? Chegar antes, conhecer o ambiente, um desembargador entra te cumprimenta, o outro que você conhece te cumprimenta, você já vai relaxando. É diferente de você chegar lá e de impacto começar a sustentação, aquela... agora, no telepresencial, que é o novo normal, aí já mudou um pouco de figura, né? Porque você vai ficar aguardando ser chamado. Mas, enfim,
As técnicas de preparação são as mesmas, né? O memorial você levava diretamente lá no gabinete do desembargador, né? Se pudesse, conversava um pouco com o desembargador. Hoje você ou vai mandar por e-mail, ou vai juntar ao processo, o memorial, perdeu um pouquinho essa característica, mas eu acho que isso vai ser o novo normal. Vai ter que se adaptar, né? Deixa eu agradecer aqui a Regiane Mazari, a Márcia Mansur, o Gustavo Passada, a Luciana Pereira, a Flávia Molinari, que foram os nomes que eu consegui acompanhar aí, muito agradecidos por estar nos prestigiando aqui na nossa live da reciprocidade. Eu dei um nome para essa live da reciprocidade. Caroline Francescato, obrigado pela presença. É reciprocidade porque, assim, eu como sou um cara que ensino e pratico networking na veia, então eu preciso... a retribuição está sempre na frente para mim do que... a retribuição e a contribuição sempre antes de qualquer outra coisa. Então, por isso que a live da reciprocidade. Bom, o memorial, então, a gente pode dizer que o memorial é quase que parte, é impreterível na preparação para uma boa sustentação oral, né? Mas, e depois, durante a sustentação, a postura durante a sustentação oral, Nilson, que na sua experiência, de que maneira você teve mais efeito, como o advogado deve se comportar nessa situação? Ô Breno, é importante sua pergunta, tá? Que nem eu te disse que o dia que eu não ficar nervoso ao fazer uma sustentação oral, eu deixei de ser advogado. Porque aí eu encarei o assunto com um pouco caso, enfim. Então, toda vez eu levo com extrema seriedade. Quer dizer assim, é um ato solene. A sustentação é um ato processual como qualquer outro, que as faculdades pecam ao não prepararem os profissionais, né, para esse ato. É um ato processual, um ato importante, que não precisa ter o dom da palavra, não. O importante é o que você fala e não como você fala. Então, eu sempre, a minha postura sempre foi de muito respeito ao tribunal. Eu sempre tive muito respeito para poder exigir uma reciprocidade, você usou a palavra reciprocidade, de respeito em relação à minha pessoa. Então, eu nunca banalizei uma sustentação oral. Desde a forma que eu me comporto na tribuna, a minha postura, né? E agora no telepresencial também. Então, nós temos que entender que o respeito nós estamos atribuindo não só a quem julga, mas em relação ao formalismo jurídico que existe. Isso nós aprendemos, existe um formalismo jurídico. Quando nós estamos do lado de cá julgando processos, a pior coisa que pode ter é essa falta de respeito. Então, achar que eu da tribuna vou conseguir impor um julgamento, eu vou ter uma autoridade superior à do magistrado pela forma que eu falo, isso daí é uma vã pretensão e é uma coisa assim que não pode ocorrer. Eu sempre respeito. Né? Eu vou ter que te falar, lá no TRT2, uma vez eu presenciei um advogado e ele estava fazendo, na turma que eu fui fazer a sustentação, diversas sustentações. Mas a sensação que eu tive é que ele estava jogando para a torcida, sabe? Ele não estava querendo convencer desembargador nenhum de nada. Ele estava querendo fazer um mise-en-scène para cobrar honorários. Eu achei aquilo tão desagradável, porque ele estava fazendo de conta, estava provavelmente cobrando por aquilo até dos colegas, e certamente era uma coisa sem nenhuma eficácia. É o oposto do que você está me dizendo. Exatamente. Então, eu penso que essa postura de respeito é aquela que vai permitir que os julgadores também tenham uma atenção maior naquilo que a gente vai sustentar. É importante você levar um pequeno roteiro, né? Veja bem, já entrando quase nesse aspecto do que não deve ser feito, mas eu já me antecipo um pouco.
eu vejo advogados lendo o texto durante a sustentação. Houve uma tentativa lá do STJ de proibir esse procedimento, né, se acompanhou isso, mas acabou não existe uma proibição de que se leia, mas ler o que você escreveu no seu recurso ou no seu memorial, isso não é fazer sustentação oral. Agora, a não ser que você decore todo o texto para falar no tempo que lhe é concedido para sustentação oral, e tem pessoas, eu já assisti, colegas que decoraram ipsis literis do que falaram. Você percebe que, na entonação, você percebe que aquilo está decorado. Não leu, mas decorou. Eu prefiro fazer pequenos tópicos, o início, o meio e o fim, porque aí eu consigo fazer uma cronometria do tempo que eu tenho disponível, porque também é muito perigoso você levar muito tempo e depois a parte mais importante você não ter tempo para falar. Nem falo. Não é verdade? Então você pode perder seu tempo divagando na sustentação oral. Né? E aí vai mais uma dica, que na minha percepção, o que funciona para mim, eu vejo colegas lá durante a sustentação oral, expõem lá para os magistrados, olha, a tese da defesa, vamos dizer que seja a defesa, a tese do nosso recurso é isso, isso, isso e isso. E aí a tese das contrarrazões é essa e essa. Perde 5 minutos falando a tese das contrarrazões. Para quê? Não interessa a tese das contrarrazões. Isso não é abrir o cofre para um bandido? Exatamente. Então pula isso. Fala só da sua. Expõe rapidamente para os magistrados qual é o problema fático, jurídico que está em discussão. Né? Aí depois você faz alguns tópicos principais e mais importantes, enfatiza algum documento, enfatiza algum trecho de algum depoimento, você pode precisar ler ali da tribuna, né? Não todo o depoimento. Jurisprudência, eu não sustento, eu não fico lendo jurisprudência, a não ser que seja uma matéria extremamente controvertida, extremamente nova, e que você tenha apoio de uma corte superior para levar para o tribunal, que às vezes até eles não estão conhecendo essa nova tese, ou alguma discussão que está sendo formada em tribunais superiores. Mas, tirando isso, eu me situo mesmo mais nos fatos, em 4, 5 fatos mais impactantes, que estão ali no bojo do processo. E tomando muito cuidado para que minha sustentação oral não divirja do memorial. Porque eu já vi desembargador dizer assim, olha, doutor, o senhor disse uma coisa no memorial e agora o senhor está inovando, não foi comigo. E já vi com um colega, o senhor está inovando. Eu imagino que tenha sido, né? Que é uma loucura, né? Então, toma muito cuidado que a sua sustentação oral seja o mais fiel possível ao seu memorial, se você fez o memorial. Eu acho aconselhável fazer o memorial, né? E também não levava o memorial muito tempo antes do julgamento, porque talvez caísse no esquecimento. Sempre levei o memorial antes do julgamento, mas não muito tempo antes. Então, esse tipo de... Boa dica essa, hein? Aí, dá para fazer isso ainda, Nilson? Como é que agora, nos processos eletrônicos, dá para fazer isso? Você manda dentro do prazo, por e-mail, é isso? Depende como, às vezes na publicação da data do julgamento, vem lá disciplinado, né? Se é para mandar por e-mail, para o gabinete dos desembargadores, alguns pedem que você junte ao processo. Eu acho que perdeu aquele ineditismo, porque o memorial é algo assim... É uma conversa do advogado com o julgador. Não é algo que se submete ao contraditório. Se você anexa ao processo, que nem razões finais, né?
quer dizer, as razões finais, o que elas são? Um protótipo de uma sentença. E o memorial também é um protótipo de um julgamento que você oferece para o julgador. Então, eu penso que essa nova fórmula, vamos dizer, esse novo normal, perdeu esse ineditismo do memorial. Eu acho, principalmente, se você tiver que juntar ao processo, a outra parte vai ter acesso, né, provavelmente. Agora, por e-mail não, né, porque aí... Agora, precisa ver se o e-mail chega nas mãos do desembargador. Esse é um risco. A gente não sabe mesmo, né? Eu, quando levava o memorial antes no gabinete desembargador, às vezes algum assessor recebia um memorial e depois, durante o julgamento, eu pedia para secretário ou secretária, pergunto para o relator se ele está com o meu memorial, né? Eu perguntava. Mas pelo menos você tinha um protocolo, né, Nilson? Não, eu fazia sem protocolo, assim, quando eu entregava em mãos lá no gabinete. Eu ia no gabinete antes e procurava o desembargador, se ele estava... Tinha uma conversa muito rápida, para não ser interpretado como alguém que queria induzir, pedia licença para entregar o memorial, né? E, assim, honestamente, eu que sou um pouquinho mais da antiga, mas tenho que me adaptar aos tempos modernos, eu gostava da sustentação oral presencial. Né? Todo aquele formalismo sempre me desafiou muito. Então, eu sempre gostei muito de fazer por a beca, né? Ficar lá assim... Agora tem advogado que se fotografa, coloca no Facebook, faz faz parte também. Olha, ó quem está aí, a Irma Cato conseguiu entrar, a professora a Rosana Boscariol, a Fernanda que trabalhou comigo, a doutora Fernanda Camargo, a Simone Piaçava, o Osmiro, o Leme, gente, muito agradecido pela presença de vocês, estarem prestigiando nosso amigo, grande sustentador. Existe essa palavra? Existe essa palavra, sustentador? Não, a palavra pode ser que exista. O grande aí nunca tive essa intenção. Deixa eu te perguntar. Você deu algumas dicas do que a gente não deve fazer numa sustentação oral. A exemplo de fazer de improviso, a exemplo de não conhecer as peças do processo. O que mais que você... Não jogar para a torcida, respeitar a formalidade do ato e das autoridades ali presentes. Que mais que você entende que você já viu colegas cometendo aberrações que você não recomenda? Olha, Eduardo, eu já vi colega que frequenta muito o tribunal, que está sempre lá todos os dias, várias sustentações no dia, né? Então eu já vi colegas assim que fazem brincadeiras, que conhecem intimamente lá os desembargadores, fazem piadinha, né? São assim, muito interessantes de assistir, né? Mas eu não recomendo isso, por causa do formalismo jurídico, tá? Eu não recomendo isso de forma... É bom, mas é ruim, né? É bom, mas é ruim. É bom ele fazer se você estiver do outro lado, né? Então... Você sente que os juízes, que os desembargadores se sentem incomodados, desrespeitados com isso? Algumas vezes sim, viu? Porque quando eu falo em respeito, eu não estou falando de subserviência. Okay. Nós estamos cumprindo um ato jurídico que nós temos prerrogativa para exercitá-lo. Então, nós não temos subserviência, nenhum magistrado está fazendo o favor de nos ouvir. Eles têm essa obrigação. Então, eu nunca confundi respeito com subserviência. Todavia, o que eu vejo, alguns colegas que acham que podem ganhar no grito
Então, vou dar um exemplo, talvez esse exemplo meu se encaixe bem naquilo que eu falei, da jurimetria, da análise dos julgamentos, da tendência daquele magistrado. Mas uma vez eu presenciei a seguinte cena. Um colega fazia sustentação, o voto era contrário à tese do recurso dele, e ele fala para a desembargadora, mas, excelência, eu acho estranho, porque no processo número tal, que foi julgado no dia tal, a sua tese foi diferente da que a senhora está expondo agora no seu voto. Ela olhou para ele e falou, doutor, mas o senhor não muda de ideia nunca na vida? Eu mudei de ideia. Então eu senti nisso... Ficou chato. Ficou chato, mas eu senti nisso daí que mesmo que você precise fazer uma afronta àquela tese, um confronto, não uma afronta, um confronto àquela tese que o desembargador defendeu em outro julgamento, isso você faz com o intuito ou dele pedir vista do processo e mudar o voto, ou de você influenciar o voto dos outros julgadores. Você tem que fazer isso com sutileza. Você tem que fazer com muita sutileza, para que não se torne uma afronta. Porque eles não gostam de ser afrontados. Não, ninguém gosta, né, Wilson? Acho que ninguém gosta. Não, ninguém gosta. Eu julguei um processo no conselho da OAB, algum tempo passado, não faz muito tempo, e era um processo de exclusão, onde o advogado na tribuna me chamou de inquisitor. Falou que o meu voto era um voto típico da Inquisição. Foi totalmente desnecessário esse argumento. Isso não era um argumento, era um ataque. Né? Era um verdadeiro ataque. E isso não influenciaria, não modificaria o voto, ao contrário, os outros colegas conselheiros se revoltaram contra essa pessoa, e um colega, até conhecido nosso, falou, olha, eu queria falar uma coisa, até pode ser que o senhor tenha razão em alguns aspectos aí que o senhor está falando da sua sustentação, mas nós aqui ninguém é inquisitor, o senhor não deve usar esse termo. Então nós temos que ter cuidado, né, com como nós nos dirigimos ao tribunal. Às vezes o advogado quer ser tão combativo, né, Nilson? E é isso, e nós tivemos essa formação de combatividade. Só que eu acho que é o momento de olharmos primeiro, com educação, sempre. E eu já vi muito colega sendo mal educado comigo, com outros colegas, com autoridades, com partes, assim. Já vi coisas do arco da velha, né? A Rosana falando, haja classe para responder isso, claro, né, Rosana? Até te agradeço aqui a intervenção. Está conosco também a Sandra Falbino, o Valber Osaíra, o Paulo Henrique Silva. Então todo mundo deve estar achando aqui. Uma coisa é você ser combativo, outra coisa é você ser mal educado. Você ser arrogante, prepotente, presunçoso. E são características que nós temos que extirpar da nossa classe. É por estas razões, muitas vezes, que a classe da advocacia é muito criticada. Por esse tipo de postura. Não é? Imagina o desembargador, se houve um desaforo desse, o que ele vai fazer? Então, nós temos algum momento que a gente pode ter uma intervenção mais contundente, principalmente se ocorrer um cerceamento, né? Da sua palavra, enfim, aí sim, porque está violando uma prerrogativa da advocacia. Mas eu acho que não conduz a nada um enfrentamento de uma forma que até possa soar mais ofensiva, né? E aí, Brena, eu assisti algumas sustentações orais, e com certeza você e os demais colegas que estão aqui participando da live também assistiram, de ex-magistrados que estão agora advogando e que vão atuar a nível de tribunal. Né? Não tem dúvida que alguns fazem excelentes sustentações orais,
Mas eu lembro de um grande magistrado, que eu não vou citar o nome, obviamente, já falecido, inclusive, muito simpático, uma pessoa espetacular, e que ele, quando fazia sustentação oral e o voto era contrário ao dele, ele ficava batendo ali na mesinha e fazendo assim, como se dizendo, não, não. Ele não tinha se despido da toga. Ele não tinha se despido da toga ali na tribuna. Ele ainda se arvorava daquela autoridade que ele tinha como julgador. E agora a posição era muito diferente. Né? Embora fosse uma pessoa assim, humana espetacular, mas durante o julgamento... E eu percebia que os julgadores, embora o respeitassem, né, como ex-magistrado, não se sentiam muito bem. Porque tinham a reverência ao fato dele ter sido um grande magistrado, e foi mesmo, mas eles não se sentiam com a liberdade de julgar e tinham, assim, uma expressão não verbal, negativa, quando se ouvia o voto. Isso a gente tem que se controlar, né? O advogado está ouvindo o voto, como disse a Rosana, precisa ter classe. Classe. Principalmente quando o colega da outra parte está sustentando e fala alguma leivosia em relação à sua tese. É outro momento também muito difícil, né? Então, por isso que você sustentar depois é sempre melhor. Sempre melhor. Você pode rebater. Pode dar uma cutucada, né? Exatamente. Deixa eu agradecer a Zara Marconi, a Zaza, né? A Mariane Ghiserini, a Fátima Doriti aqui também presente conosco. Pessoal, tudo prestigiando aí o Nilson, querendo aprender um pouquinho com você. Você tem razão, hein, Nilson? Que em uma hora não dá para sobrepor a curso nenhum. Tem até, o pessoal tem cursos de sustentação oral para quem não se sente à vontade, né? Mas eu acho que as suas dicas ou as estratégias que você está trazendo, segundo a Mariane, estão sendo fantásticas. Breno, posso fazer um relato, algo para nós assim, relaxarmos um pouquinho mais do que já estamos? Eu queria pedir para você contar alguns causos aí, antes da gente terminar dessas sustentações. Então dá um relato e conta os causos. É porque eu vi o nome da colega Fátima Dorice, Maria de Fátima Dorice, e ela está nos assistindo, ela vai lembrar desse caso. Eu dou risada sempre que eu me lembro. Era um processo que uma senhora entrou contra uma igreja e tinha uma decisão desfavorável à igreja, reconhecendo o vínculo de emprego. E a doutora Fátima pode me corrigir aí no chat, se eu não me lembrar detalhes, que faz muitos anos. Enfim, a doutora Fátima, uma excelente advogada, fez um recurso maravilhoso, maravilhoso. O recurso pegava como é próprio do trabalho dela. Aí ela falou, Nilson, vai ter a sustentação oral, tal, você não quer ir lá com a gente e tal? Então fomos para Campinas. Eu, a doutora Fátima, o padre e uma senhora que trabalhava na igreja. O padre foi junto. Opa! E o padre foi junto. E no meio do caminho me convenceram que eu que deveria fazer a sustentação oral. Só que eu não conhecia o processo, eu falei, vou estudando no carro, o padre, acho que ia me abençoar, né? E eu falei, vou fazer, não vou negar para o padre a sustentação oral. E durante a sustentação oral lá, eu falei lá para os desembargadores, algo do tipo assim, essa sustentação é tão importante para a igreja que até o padre está aqui, veio assistir, né? E nós ganhamos, o recurso foi provido, não por conta da minha sustentação, por conta do recurso ordinário que a doutora Fátima tinha feito, né? Mas eu me lembro os desembargadores olhando para o padre, né? E acredito que todos saíram de lá abençoados. E o padre rezou no terço ali durante a sessão, né? Não estava não, mas o padre, estava estudando Direito na época, ou tinha estudado, e depois ele teve que largar o curso de Direito, um padre muito amigo nosso aqui de São Carlos. E foi muito interessante, porque eu lá da tribuna
Falei, o que eu vou falar? O recurso já estava tão bem feito que qualquer coisa que eu falasse a mais eu ia prejudicar, né, a tese do recurso da doutora Fátima, que estava realmente uma obra-prima em termos de redação. E provavelmente muita matéria de fato num caso como esse, né? Então, se perde o processo, perdeu, babau. Não chega no TST nunca. Não chega, não chega. Então, esses são os pontos, os casos assim. Sempre me incomodei muito nas presenciais. O momento mais difícil para mim era de pôr a beca ali, né? Que não entrava pelo braço. Aí, o pessoal da minha equipe aqui brincando aqui, uma ajuda divina nunca faz mal, viu? Foi bom para você levar o padre. Não, mas foi a doutora Fátima que levou o padre. Ela contou com todos os recursos, né? Todos os recursos. Mas foi muito interessante. E o padre até hoje fala assim que quando me via fazendo aquela sustentação oral, acho que ele me via como um verdadeiro Santo Ivo ali na tribuna, viu? Com respeito ao Santo Ivo. Que eu olhava você de preto ali, assim, mas no fundo foi realmente a influência do padre aí. Padroeiro dos advogados. Sensacional esse caos aí. Então alguém te pode chamar agora de Nilson Pompeu Ivo. Não, olha, nem de longe. Fez o milagre lá para toda essa bondade do Santo Ivo. Da doutora Maria, fez o milagre no processo da doutora Maria de Fátima. Nilson, nós estamos aqui encerrando a participação, quase 8 horas. Passou a jato. Foi maravilhoso. Melhor coisa, né? São os causos da advocacia que são sensacionais. A gente sempre aprende muito com isso. Eu quero que você deixe um recado final aí para a turma. A Nancy que está conosco, e a Ione Passador entraram agora no finalzinho. Deixa um recado final, sua última mensagem para os nossos alunos do Enchendo a Banca, a nossa audiência. Breno, em primeiro lugar, queria agradecer essa oportunidade. Sustentação oral é um tema que eu gosto de falar, não por ser um bom sustentador, mas porque é um tema que sempre me desafiou. Porque você não é bom, você é ótimo sustentador, né? Não, mas é bondade sua. É um tema que sempre me desafiou e queria agradecer todas as colegas e colegas que estão aqui presentes, que entraram na live. Tenho certeza que cada uma teria um aspecto importante também para nos orientar aí como deve ser feita uma sustentação oral. Hoje, com as sustentações telepresenciais ou por videoconferência, os colegas, principalmente os que estão iniciando, têm facilidade de assistir até pelo YouTube sustentações orais, né? E isso daí permite que façam um juízo em relação ao que funciona mais, o que não funciona, né? E que não deixe de fazer sustentação oral, porque é o seguinte, se você tem um processo, é lógico que não são todos os casos que comportam sustentação oral. Tem casos que a sustentação oral simplesmente não vai funcionar. Tem casos que requerem a sustentação oral. Mas se você tem um processo de uma certo significado, seja financeiro, seja moral, em que a outra parte vai fazer sustentação oral e você não faz a sustentação oral, e o resultado venha a ser desfavorável ao seu cliente, pode haver uma interpretação que você perdeu o processo ou que o resultado do processo não foi favorável porque você não foi fazer a sustentação oral. Então, assim, como incentivo a quem acha que eu não vou fazer, eu tenho receio, não, isso é uma bobagem. Porque ninguém que está assistindo a sustentação oral, ou quem está julgando, é melhor do que você. Nós estamos cumprindo um papel que a lei nos autoriza, e é mais um dos instrumentos processuais que nós temos ao nosso dispor
para galgarmos o convencimento dos julgadores. E posso te garantir que ninguém que está ouvindo, e quando tinham as presenciais, está assistindo à sustentação oral, está torcendo para você errar. Ninguém. Está todo mundo torcendo para você acertar na sua fala. E o nervosismo é inerente a todos, ao ser humano. Tem dias que você está com sua palavra solta, sustenta tranquilamente, e tem dias que você, por uma razão ou por outra, você está mais nervoso. Isso qualquer um, né? Nós vemos até os cantores, aí, os artistas, que ficam nervosos antes de entrarem no palco. Então, a sustentação oral é um momento importante, é um momento para você divulgar o seu nome, isso para quem está na profissão, porque é muito comum hoje você fazer a sustentação oral e o seu cliente está assistindo a sua sustentação oral pelo YouTube, né? Hoje tem algumas turmas, eu acho que quase todas do TRT15, transmitem a sustentação oral. Tive um caso recentemente no Tribunal Superior do Trabalho, foi um grande desafio, que o voto da ministra relatora era contrário ao nosso recurso. Ou melhor, era favorável ao recurso empresarial, que era um caso que eu estava pelo trabalhador, era um processo muito grande. E eu tive que fazer uma sustentação oral, foi um grande desafio e conseguimos mudar o voto. Show. E o cliente assistia essa sustentação oral. Então é um desafio maior. Mas nós temos hoje oportunidade de treinar e assistir o que é certo, o que é errado. E fazer. É fazendo que se consegue aprimorar, né? Sem dúvida. Então esse é o recado que eu dou. Não deixe, é um estímulo, é um momento importante e que pode ser relevante para mudar o resultado de um processo ou para conseguir manter o resultado favorável. E quem não tiver seguro para fazer, só me chamar aqui que eu passo o contato do Nilson, que o Nilson vai fazer essa sustentação com toda a competência, todo o prazer. Lógico, eu posso orientar colegas e também, obviamente, fazer, se for o caso, né? A Sabina falou que gostou. Sabina, minha esposa, que é ela que faz toda a sustentação aqui, ela que me sustenta. Porque se não é por ela, eu não faço nada aqui. Ela gostou tanto do nosso bate-papo que ela falou que já está querendo virar advogada. Olha, que legal. Deve mesmo, deve mesmo. Que bacana, que bacana. E, Nilson, eu quero agradecer demais. Eu sei que você fez malabarismos para poder estar conosco aqui na nossa live da Reciprocidade. Uma alegria. Ó, joinha aí, entrou e já tá acabando, joia. Joia, deixa eu te falar uma coisa. O Dr. Nilson ficou todo preocupado que o nosso assunto poderia prejudicar o curso que você recomendou lá de sustentação oral, mas ele está dizendo que se coloca à disposição, viu, para ajudar todo mundo que for possível aí nisso aí, inclusive recomendando para o curso, né, Nilson? Com certeza. E é doutora isso. Joia. Quero agradecer demais a sua presença. Já fiz live com a doutora Joia também. Filha de um grande amigo meu, o doutor Celso Joia. Tem feito um trabalho excelente, a doutora. Ela está movimentando a Jovem Advocacia. Nilson, eu só tenho a te agradecer imensamente por essa disponibilidade, por essa tua boa vontade de estar conosco. E nós temos um propósito em comum, que é contribuir com a advocacia, cada um da sua maneira. Mas eu tenho que te falar uma coisa, Nilson. E assim, quando eu converso com pessoas como você, eu fico muito feliz, porque uma vez me falaram assim, e talvez o Enchendo a Banca, o curso, a mentoria tenha surgido por causa disso, me falaram que advogado era um mal necessário. E aquilo me doeu muito. Aquilo me doeu muito, porque porque provavelmente aquela pessoa nunca tinha conhecido advogados como você, como o Celso Joia, a própria Mariana, né? E aí eu fico feliz de poder trazer ao conhecimento de todas as pessoas, embora a gente esteja falando para os advogados, esse lado humano, esse lado de contribuição que a gente tem. Então,
muito mega, super, hiper obrigado. Uma excelente, uma fantástica semana para você, excelente. Para todos aí em São Carlos, para todo mundo que nos assistiu, e foi bastante gente, você viu que eu falei nomes para Chuchu, e é isso. Agradeço demais, Nilson. Ó. Brena, muito obrigado. Abraço, obrigado aí. a todos que estiveram juntos. Valeu. Ótima semana, curta aí o restante do seu dia. Um bom descanso agora, Nilson. Obrigado mesmo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.